Oiê! Estamos aqui pontualmente, 5h30, para a nossa mais nova live positiva. Sejam todos muito bem-vindos, venham, hoje vai ser muito bacana, muito bacana. A gente vai ter aí uma convidada muito especial, que já tá chegando, e, opa! Já chegou a nossa convidada, vamos aqui aceitá-la. Vai ser uma honra conversar com ela. Já já ela vai estar entrando. Oi! Olá! Oi, tudo bem? Bem-vinda! Deixa eu aumentar meu som aqui um pouquinho. Aí. E aí, tudo bem? Bem-vinda! Muito obrigada, muito feliz de estar aqui hoje, Nós também. na 10ª live? Ou... 10ª live. Hoje é um passo importante, verdade. Dia 10, posto na 10ª live. Caramba, isso aí. E daqui a pouco o pessoal está entrando. Eu vou aproveitar, eu vou fixar aqui o site, tá? A live, o que que é, que aí o pessoal vai assistindo. Peraí. Isso aqui foi uma coisa que eu aprendi, menina. A gente vai aprendendo todo dia. Todo dia eu vou aprendendo coisa nova. Aprendi na última live a fixar. Agora deixa eu ver se eu aprendi mesmo. Deixa eu ver. Acho que aprendi, peraí. Ai, Jesus, deixa eu ver se eu tenho que ficar com o dedo. Peraí. Apareceu alguma coisa aqui. Apareceu. Mas ainda não é Ah, isso, mas não. acho que foi um comentário, né? É, não é isso, não. Peraí. Deixa eu. Aprendi, já desaprendi. Eita. Não, não, eu vou. Peraí um pouquinho. Se não der, não tem problema, Acontece. não. É muita coisa, né, Alice? É muita novidade. Nossa, é muita Nem coisa. me fala, nem Muita me coisa fala. maravilhosa. É A aula gente online. vai se readaptando, né, a essa nova realidade, eu diria É, assim. nossa. Peraí. E como a tecnologia está. Enfim, para mim, pelo menos, entrou muito mais na minha vida. Eu nunca fui muito ligada em tecnologia, assim, dessa Entrou. forma. Entrou, agora E entrou. Aí, Alice, minha aluninha. é bem-vinda, Alice. Daqui a pouco o pessoal vai chegando. Nós estamos muito felizes de receber a Alice aqui com a gente, inclusive minha professora também, minha instrutora de yoga. E eu vou falar isso durante a live. É uma honra ter você com a gente, tanto na live quanto no nosso projeto Felicidade Existe. Somos muito gratos por você ter aceitado o convite. Bem, eu vou fazer o seguinte: enquanto o pessoal vai entrando, eu costumo ler a introdução do projeto, porque o público que assiste, né, aí, Alice, olá, o público que assiste a nossas lives é um público muito diversificado, dependendo da live, porque são profissionais, né, hoje nós temos no nosso projeto mais de 30 profissionais de diversas áreas, a gente tem desde advogado, instrutora de yoga, aromaterapeuta, médico, engenheiro ambiental, coach, life coach. Olha, a gente tem uma gama de pessoas. Pessoas da área de internet, da era digital. Então, eu sempre leio a introdução do nosso projeto, que é porque a gente não sabe qual é o público que vai entrar, para o pessoal entender um pouquinho quem nós somos. Tá bom, Alice? Então, eu vou ler, depois eu faço uma breve apresentação sua, e aí a gente começa o nosso papo, tá? Então, vamos lá. O projeto Felicidade Existe foi criado a partir da chegada da pandemia do coronavírus. Convidamos profissionais maravilhosos de diversas áreas de atuação e todos aceitaram com entusiasmo. Isso foi uma coisa muito linda, sabe? À medida que eu ia chamando, o pessoal ia topando, aquilo ia dando uma alegria no meu coração, foi muito legal. Chamamos carinhosamente esse movimento solidário de mutirão da saúde emocional, onde todos se uniram para a divulgação de inúmeros conteúdos.
São conteúdos especiais, com dicas, orientações, músicas, filmes e técnicas importantes que farão a diferença no nosso dia a dia. E tem feito muita diferença. A gente tem recebido um feedback extremamente positivo. Nós começamos em março com o projeto e hoje nós estamos com mais de 30, 40 mil pessoas que têm nos seguido, tanto no Face, no Insta, quanto também no site do projeto. Esperamos que aproveitem cada conteúdo, pois todos foram elaborados com muito carinho por cada um de nós. Desejamos que divulguem o máximo possível em suas redes sociais, para que possamos fazer uma corrente positiva, ainda mais poderosa do que a que estamos vivendo com esta pandemia, porque juntos somos mais. Afinal, temos a certeza absoluta que, a despeito de qualquer crise ou adversidade, unidos somos fortes, tudo passa e que, principalmente, a felicidade existe. Então, o nosso maior desejo é que esse projeto, esse trabalho, tudo que é feito pelos voluntários, seja divulgado o máximo possível, seja compartilhado, porque a gente traz uma carga de energia positiva muito grande em todo esse trabalho, né, Alice? E isso a gente quer que reverbere por todo canto, porque em todo canto a gente sabe que tem gente ansiosa, precisando de uma ajuda, e por isso a gente criou o projeto Felicidade Existe, o qual eu tenho a alegria de você fazer parte, e também de ser, para quem não sabe, a Alice é minha instrutora de yoga. E eu sou muito feliz de ter conhecido a Alice, de ter aula com ela, porque fez toda a diferença para esse processo. Eu já vou dar esse meu depoimento, fez toda a diferença para esse processo de isolamento, de pandemia. Eu me sinto muito mais fortalecida emocionalmente, espiritualmente, desde que eu comecei e conheci a yoga com a Alice. Então, ó, gratidão profunda, tá, Alice? Muita gratidão mesmo. E eu gostaria que você se apresentasse para a gente poder bater o nosso papo. Inclusive, vai ser muito legal, gente. Olha, a Alice vai falar da filosofia da yoga, práticas indianas milenares, auxiliando na saúde física, mental e emocional. É isso aí, Alice. Se apresenta para a gente, por favor. Tá bom. Então, eu sou a Alice, né? Eu comecei a praticar yoga, como muitas pessoas, por recomendação médica, para lidar com ansiedade, com depressão. E com 16 anos, então eu comecei a praticar. Comecei a conhecer bem pouquinho sobre o que era o yoga, né? A gente começa primeiro pela prática de tapetinho, né? Então, essa prática de tapetinho que eu chamo é muito diferente da minha relação com o yoga agora, quase 8 anos depois. Então, ano passado, durante 9 meses eu tive a minha formação. Na época eu estava morando em Brasília. Então, estava terminando também a universidade. Sou formada em artes visuais pela Universidade de Brasília, UNB. E nesse último ano eu decidi que eu também queria me aprofundar no yoga, achando que ia ser um aprofundamento pessoal, né? De eu comigo mesma. E durante a formação eu descobri a minha profissão. Eu não entrei para a formação querendo, né, me tornar instrutora. Eu tinha muitas dúvidas, muitas questões pessoais. E aí foi através desse aprofundamento da filosofia que eu digo assim, que eu encontrei o meu caminho da vida mesmo, para mim, né? Casou assim muito bem com o que eu acredito, com o que eu preciso e com essa satisfação de ter um trabalho profissional que me traz tanto prazer, me traz felicidade demais ver o crescimento das minhas alunas, dos meus alunos e, enfim, expandir esse amor, esse conhecimento milenar que é a filosofia do yoga. Que coisa linda, que história linda, hein? Olha que a gente está tendo aula esse tempo todo e agora que eu estou conhecendo a sua história, porque a gente acaba conversando sobre outras coisas e fazendo a prática, né, propriamente dita. Parabéns, viu? Eu já quero de cara dar parabéns por essa busca, sabe? Essa busca, eu acho muito importante. A gente sempre frisa aqui nas nossas lives a questão da felicidade, sabe? Eu sempre falo que a boa notícia é que a felicidade, ela depende de nós, da nossa busca, de nós que queremos ser felizes, né? E você fez isso.
você buscou, né? Você foi atrás, você que tinha questões e acabou encontrando na yoga não só uma questão, né, de se equilibrar emocionalmente, inclusive fisicamente, a gente já sabe que isso é muito importante, mas principalmente você acabou encontrando um propósito ali, né? Um propósito de vida. Isso que eu percebo nas suas aulas, né? Que eu tenho o prazer de ter. E, Alice, existe alguma diferença dessa questão da filosofia da yoga e da questão da aula prática mesmo da yoga? Qual que é essa diferença entre filosofia e a aula prática? Então, quando a gente vai falar de filosofia, a gente está falando de um modo de viver, né? Uhum, Então, isso envolve muito mais do que uma prática que você separa um pedaço do seu dia para sentar no tapetinho, que obviamente é muito importante ter esse momento, né, de concentração, mas a filosofia, ela vai além do tapetinho. Então, é incorporar outras práticas do yoga durante o cotidiano. Então, às vezes, você não precisa, né, parar tudo que você está fazendo para praticar yoga. uhum, Uma das formas que eu gosto de apresentar o yoga é você estar sempre se mantendo no momento presente. Então, se você está se lembrando disso o tempo inteiro, né, deixando o passado no passado e o futuro no futuro, você está no estado de yoga. Você está no aqui e agora. e E agora? essas técnicas, essas práticas, essas crenças da filosofia do yoga variam muito. Depende muito da linha, depende muito da vertente. Pois tem o yoga, né, ancestral, que é datado mais de 5 milênios atrás, é tipo muito, muito antigo. E desse tronco principal, né, vão sair vários ramos. Uhum, Então, cada escola, cada vertente vai ter as suas diferenças, principalmente porque é um conhecimento que tradicionalmente era transmitido oralmente, uhum, de mestre para discípulos. Então, as filosofias surgem 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, olha, e vão se desenvolvendo, né, ao longo dos séculos, enquanto a uhum, prática de tapetinho, que é como é conhecida hoje, vai surgir alguns séculos atrás, né? Vai sim, surgir assim de uma necessidade que mais o mundo, né, capitalista, não tanto capitalista, mas o mundo ocidental vai tipo, mas como é que a gente incorpora isso, né, de uma maneira no que nosso dia a funcione dia. para a Uhum, sociedade, sim. sim, Então, essas escolas mais tradicionais tinham já, né, as práticas corpóreas, físicas uhum, mesmo, mas aí uhum, vai adaptando, principalmente no século XIX e XX, vai adaptando para a necessidade da sociedade ocidental, quando chega mesmo, né, aqui no Ocidente. sim, E aí, muito da filosofia se perde um pouquinho, né, nessa prática, uhum, porque ela é reduzida. Mas os benefícios são gigantescos, uhum, enormes. Então, outras coisas que eu gostaria de falar nessa parte é que as instrutoras e os instrutores de yoga são facilitadores. A gente auxilia na uhum, reconexão das praticantes com seus corpos físico, mental, emocional, uhum, espiritual, independente da etnia, da idade, da religião, uhum, porque o yoga em si, né, a raiz em sânscrito é unir ou jungir. Então, é essa conexão de o meu ser, se conectando comigo mesma e com o que sim, eu acredito. Então, a sim, gente aqui está simplesmente trazendo ferramentas para você conseguir olhar para dentro. E não sim, é uma prática que para você voltada para as posturas avançadas, não é uma prática para falar como você deve ou não viver, mas sim que você possa, através dessas técnicas, estar tá sempre conseguindo olhar mais a fundo e se reconhecendo, se conhecendo cada vez melhor. entendi. E instrutores e instrutoras costumam ser pessoas espiritualizadas, né? Sim, Que não é a mesma coisa que religioso, mas sim, espiritualizado. Mas a uhum, gente tem um código de ética e que a gente não pode impor
nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de religião, mesmo a religião hindu, que tem várias similaridades, né, com o yoga, suspeite se conhecer algum professor ou professora que está criticando o seu processo individual porque você não aceita determinada crença ou você não quer isso e aquilo. Muito importante. Existem milhares de práticas e alguns professores e professoras, eu, por exemplo, eu gosto muito de falar da mitologia hindu, mas eu sei que para algumas pessoas não funciona muito bem. Isso é na base da conversa, do diálogo. E aí tem que pesquisar mesmo. Eu creio que a palavra de ordem é respeito, né? Respeito que tanto vocês devem ter com, né, os praticantes, as pessoas, os seus alunos, como a gente também deve ter com vocês, né, os instrutores e facilitadores. Outra coisa que me chamou a atenção também, Alice, que você falou, e que fica muito claro, é a importância do autoconhecimento. A yoga, o yoga, né, cada um fala de uma forma, mas eu vou dizer assim de novo, do que eu tenho sentido, eu percebo a cada prática ajuda a gente na questão do autoconhecimento. É um momento que você tem para parar tudo e olhar para si. Quando você fala isso, olhar para si, atenção plena, eu entendo autoconhecimento e automaticamente o autocuidado, né? Isso é uma coisa que eu percebo muito. E já falando sobre isso, você diria para a gente, isso já foi uma coisa, um benefício, mas quais são os benefícios que você acha que a pessoa que optar por fazer a yoga, você já falou alguns, né, tá na sua introdução e tudo mais, mas assim, o que você acha? São tantos que uma hora da nossa live nem vai dar, mas eu quero escutar de você os principais. O que você tem para dizer para a gente? Olha, eu vou falar um monte. Eu fiz uma lista, assim, bem completa. Depois, se quiser ouvir várias vezes, vai ficar aí gravado. Mas eu vou passar, tipo, só uma pincelada rapidinho para a gente já passar para a próxima pergunta, que aí a gente vai entendendo melhor esses benefícios, né? Tá bom. Então, dos aqui, né, principais. A gente oferece um leque de técnicas respiratórias e meditativas que auxiliam com estresse, com ansiedade, com a depressão, distúrbio alimentar e outros distúrbios. Sim. Melhora o equilíbrio físico, mental e emocional, aperfeiçoa a consciência corporal e a coordenação motora, promove o alinhamento e a correção postural, então aumentando os espaços, né, intervertebrais e descomprimindo os discos das vértebras, né, que ficam entre as vértebras, então favorecendo a saúde da coluna em geral, de forma geral. Promove o alongamento muscular e a descontração das fibras musculares, massageia e tonifica todos os órgãos internos, principalmente nas torções, promovendo um funcionamento bom das vísceras desses órgãos. Aumenta a abertura pélvica e a abertura da caixa torácica, promove um ótimo funcionamento do coração e da circulação sanguínea em geral. Nas invertidas, que são quando a gente coloca a cabeça para baixo, né, irrigando o cérebro, a gente favorece a memória, a cognição e a longevidade. Também equilibramos o sistema nervoso, o sistema endócrino das glândulas, fortalecemos o sistema imunológico, aumentamos a flexibilidade, a mobilidade e a força articular de todo o corpo. E proporciona também a tonificação, o aumento de força, resistência e definição dos músculos. Esse foi moral da história. Muitas pessoas, olha como é que é importante conhecimento, né? Eu falo que conhecimento salva. Muita gente pensa, eu sei que eu conheço muita gente que a yoga, ela é uma coisa assim, só voltada para a espiritualidade, né? Para a interiorização. E você acabou de mostrar para a gente, e eu sei porque isso também acontece comigo, quantos benefícios físicos a yoga nos traz, entendeu? E isso é uma coisa maravilhosa, entendeu? Então, essa união da questão da espiritualidade, da interiorização, da reflexão, da atenção plena, com a questão da saúde física, isso é tudo de bom. E a gente percebe isso a cada dia.
E eu vou colocar mais uma aí que me ajuda muito, que é a questão da atenção plena, mas a ajuda na concentração. Porque no momento que você está ali na prática, no tapetinho, é o momento que você está exercitando a todo momento. O exercício que você me dá, eu vejo que me ajuda. Ó, mente e corpo são conectados em tantos níveis. Olha que coisa linda. Exatamente isso que eu ia falar. Não dá para separar uma coisa do outro. Isso é uma coisa Não, linda do Hatha Yoga, da linha, sim, né, da minha vertente, porque não sim. tem como você separar o corpo da mente, da emoção e do energético. Tá tudo Não. muito interligado. Então, se os seus chakras, né, suas energias estão meio fora do lugar, seu corpo vai estar um pouquinho fora do lugar, né? Se você está cuidando das suas glândulas, fazendo o seu corpo funcionar, isso vai melhorar a sua mente, vai te trazer mais calma e vice-versa. Então, a gente tem que estar alinhado nesses propósitos, né? Não tem como trabalhar só a saúde do corpo e só a Não, saúde da mente. exatamente. Tem que estar os dois É juntos. tudo é um conjunto, né? A espiritualidade, a parte emocional e a parte física, né? Lá, se você não se, como é que é? Se você se desconcentra, cai de cara no chão. Ah, pior que é. Não, e fora, uma coisa que eu acho muito interessante são os desafios, entendeu? Tem as posturas desafiadoras, e você, logicamente, cada aluna sua deve estar num nível, e é tão interessante quando a aula termina e eu particularmente penso assim, eu não vou dar conta desse desafio. E você fala, presta atenção, fica, né, focada, vai no seu... Respira. Eu acho muito legal isso. Vá no seu limite, se respeite, sabe? Isso é muito lindo. E daí, a gente, né, já para a próxima pergunta aqui, que eu acho muito importante, tá tudo sendo dito, mas assim, quer dizer então que o objetivo da yoga principal qual é? Então, falando de filosofia, é claro que você pode praticar yoga para o motivo que você quiser. Se você quiser praticar só para o físico, pode praticar, não tem problema nenhum. Maravilhoso, Uhum, faça isso. Se uhum, você quiser só a prática de tapetinho, maravilhoso. Já tem uhum, muitos ganhos. Agora, se você quer entrar no campo da filosofia, tem uma uhum, coisa desse tronco principal, né, que está associado com toda a cultura indiana, com os primórdios, né? Antes de ser o hinduísmo, o Tantra, o Sankhya, o Vedanta, que são filosofias ainda mais antigas do que o hinduísmo, que é uma religião, né? uhum, E esse propósito é único para todos os tipos de yoga, todas as vertentes, que é moksha, uma palavra em sânscrito, moksha, uhum, que uhum, significa libertação dos ciclos de nascimento e morte, que também tem um nome que é samsara. uhum, Então, o que isso significa, né? Para essas filosofias da Índia, existe a lei do karma. A lei do uhum, karma, a gente está, então, sendo... todas as nossas ações têm uma reação. Isso vai criando laços. Então, mesmo que a sua ação seja teoricamente assim positiva, né? Não seria um karma ruim, mesmo que você tenha um karma bom, você está se atrelando nessa cadeia de ação e reação. uhum, Então, o yoga, a gente quer acabar com esses laços, para a gente sim, encontrar um momento de não precisar mais voltar a renascer. entendi. Então, na cultura, né, da reencarnação. Oi? Isso é na parte da filosofia, né? Isso, da Uhum. filosofia. É o Tá. objetivo principal de todo yoga. Uhum. Você, como praticante, você não precisa pensar nisso, você não precisa nem se preocupar nem um pouco com isso. Mas, Sim. geralmente, para quem está se aprofundando mesmo, né, as instrutoras e os instrutores, isso é Uhum. algo essencial, porque faz parte mesmo dessa filosofia yoga, que é essa Uhum. libertação do corpo físico, do corpo mais denso e do corpo energético. Sim. Então, esse momento de que a gente acaba com o ciclo de reencarnação. Então, na eliminação dos sanskaras, que seriam essas cicatrizes, essas impressões das vidas passadas, que a gente vai Uhum. acumulando karma aos pouquinhos, e isso que faz a gente renascer.
Então, renascer num outro corpo e tal, enfim. Desde a gente inicia, né, num processo evolutivo. Sim. E deu uma travadinha. E aí Peraí, chega no humano. peraí que deu uma travadinha, mas já tá voltando. Voltou. Já voltou? Tá vendo? É assim mesmo, é ao vivo. Quando a gente chega no nível humano, né? Então, agora a gente tem a consciência. Então, a gente Sim. tenta se libertar disso e a gente se liberta disso através de ações, porque, afinal de Sim. contas, temos um corpo, né? Temos uma mente, então, ações bem intencionadas. Obviamente que você não vai ficar se culpando pelas vidas passadas que você não fez isso, não fez aquilo e tal, porque pro Não. yoga não importa. Lembrando que o mais importante é o momento presente. Sim, Né? É o aqui e agora, o melhor que você pode fazer nesse momento. Então, não tem alguém que vai ficar ditando, não, você errou, você fez isso, você fez aquilo, não tem nada disso. Ninguém vai ficar apontando o dedo, né? Não tem nada disso. Muito Inclusive, que o contrário. yoga não tem essa visualização de um Deus que vai dizer que você fez certo ou errado. Sim. Existem várias manifestações divinas, né? Mas não tem esse lance que tem alguém te colocando aqui ou assado, determinando isso e aquilo. É você se percebendo na integração com o ser divino, que é o todo. O todo. Deixa eu fazer uma intervenção aqui de algo que veio na minha cabeça. Você, no início, né, você fez mais um histórico da yoga, né, e você falou que ela vem, qual é a origem dela, desde antes de quanto, em que época? A origem? Ela ela tem aproximadamente mais de 3 mil anos antes de Cristo. Ok, eu quero só fazer uma comparação com o que você acabou de falar com a questão científica, porque tudo é ciência também, né? Tudo é ciência. Então, você olha que interessante. Há 3 mil anos atrás, antes de Cristo, as pessoas já estavam, né, praticando e os seres humanos já estavam nessa busca que hoje, cientificamente, a gente já sabe que já é sabido que na nossa genética já tem essa questão das vidas passadas. Não é só uma questão espiritual. A gente já vem carregando. E que ações intencionais também já é provado pela ciência, pela neurociência, que ações intencionais fazem com que você rompa esse problema, vamos dizer, que pode ser chamado de karma, pode ser chamado de sistêmico, cada filosofia, cada estudo vai chamar de um jeito. Então, olha a grandiosidade, eu estou só chamando a atenção para a grandiosidade que essa prática nos traz, porque desde muito antes de se pensar em alguém estudar isso cientificamente, já vinha, né, essa busca. E aí vem aquela grande pergunta, né, que você já falou aí um pouquinho, mas eu queria entender um pouquinho melhor. Então, yoga é ou não é uma religião? Peraí, deixa eu só te falar uma coisinha antes, mais ou menos ainda nesse assunto, antes de entrar nessa pergunta. Então, como a gente estava falando, né? A gente tem que estar sempre no nosso propósito, né? Dando o nosso melhor no aqui e agora, aceitando algumas dificuldades, né? Compreendendo essas dificuldades para continuar evoluindo, para agradecer também, como você falou, né? Para a gente trazer para a consciência essa transformação que a gente pode sim fazer uma diferença nesse processo de libertação pessoal, né? Sim. E aí, esse objetivo do yoga, é isso que eu queria entrar, se é um objetivo palpável. Eu diria que para a grande parte das pessoas, hoje em dia, né, a gente não vê mais aqueles monges que vão meditar nas cavernas sozinhos, a gente tem uma vida muito diferente. Sim. Então, provavelmente não é exatamente, né, esse objetivo palpável. No entanto, isso vem com as vidas. Você tem milhares e milhares de vidas para chegar nesse objetivo. Não tem pressa também. O yoga ensina que a gente não pode ter pressa, né? A gente tá consciente do nosso presente. E aí o yoga, como prática, né, vem ensinar a gente que tudo é e faz parte dos processos. A gente aprende
a se observar, a se transformar e a evoluir no cotidiano. Então, é isso que é tão importante a gente tá observando as nossas ações para estar sempre dando o nosso melhor. A Alice perguntou aqui, os primeiros yogis já se libertaram de samsara? Já, sim. Existe 2 termos, que é o moksha, que é essa libertação dos renascimentos, os ciclos de vida e morte, e tem o samadhi, que é o mais conhecido, samadhi ou nirvana, que é a iluminação, o estado de superconsciência, né? Então, Sim. geralmente em vida, quando vários yogis, inclusive alguns vivos, outros que já passaram, né, vão falar dessa iluminação, que não é exatamente moksha, não é o fim, né? Não é o fim do ciclo de renascimento, mas você começa a queimar esse karma, a queimar os samsaras, e aí quando você falece, muitas vezes é possível que você atinja, né, moksha, e se liberte de vez, se você teve, né, essa vida yoga e tal. Mas aí quem é que vai dizer, né, que a pessoa transcendeu e tal e não reencarnou mais? Aí fica assim difícil de medir, mas sim, tem histórias, tem muitas histórias, e também tem algumas histórias, né, que falam de mestres e mestras que conseguiram essa libertação em vida. Então, conseguiram atingir o samadhi, ultrapassaram o samadhi e aí conseguiram essa libertação em vida, esse estado de plenitude completa. Então, era isso. É interessante que você, quando você fala, eu estou aqui olhando, ouvindo você e estou vendo aqui um monte de comentário bacana. É impressionante como chama atenção. Eu até vou pedir vocês, pessoal, que estão na sala, convidar os amigos para participarem aqui com a gente, que o papo está muito gostoso. Mas quando você fala, né, que a gente tem que se respeitar, eu fico me lembrando quando a gente está praticando e que você fala assim: se algum pensamento vier à sua mente, deixe-o vir, deixe-o passar, sem interagir com ele. Por quê? Eu acredito que essa instrução, essa orientação seja de grande valor, porque a gente tem muita dificuldade em parar de pensar e fazer aquela concentração somente naquilo, né, que a gente está fazendo. Então, aquela não violência de não posso pensar nisso. Ai, sai para lá pensamento. Então, a partir do momento Tô fazendo errado. Não existe como você fazer errado. Exatamente. Isso me encanta demais, porque justamente essa prática, essa fala da sua, no caso, né, mas da instrutora, é que dá essa leveza que a gente precisa para fazer a prática e para se equilibrar. E eu acho que é nesse momento que está atuando, que a nossa parte física está melhorando, a nossa parte emocional. Tem a ver isso, Alice? Esse sentimento que eu tenho? Tudo a ver. Com certeza. Eu sinto muito porque isso. o momento que você tenta lutar contra o seu pensamento, aí ele vira aquela bola de neve, né? Sim. Então, sim. se você... O yoga, né, as técnicas de meditação, elas têm um início, um meio e um fim. Então, o início é a concentração. Você leva a sua atenção para um ponto só. Uma coisa só. Pode ser sua respiração, pode ser um objeto na sua frente, pode ser as batidas do coração, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Você vai tentar se identificar só com esse objeto. Se qualquer pensamento vier à sua mente, você volta para esse objeto de contemplação. Sim. E aí você vai treinando a sua mente para estar cada vez mais voltando, toda vez que a mente sair, você volta. Aí concentra. Isso é super natural. Chega um momento, né, que aí você entra no estado meditativo. E é natural. Você tá lá concentrando. Chega um momento que não tem mais divisão entre você e o objeto. Você tá meditando no objeto. Então a sua mente parou devagar. Mas isso já é muito avançado. Isso já é, tipo, muito, muito avançado. Por exemplo, eu não faço meditação, eu faço concentração. Grande parte das pessoas que meditam, né, fazem concentração. A gente traz a mente toda vez que ela vaga de volta. E aí, na meditação, que você consegue
é chegar no estado iluminado de hiperconsciência, no samadhi. Que é quando aí dessa integração que você tem com o objeto de contemplação, você já está ali completamente, né, imersa nesse objeto, aí tem essa faísca que você se integra também com o todo, com algo maior. Aí que entra a espiritualidade, né? O que você acredita que é essa energia cósmica mesmo de união do ser com tudo, com o universo. Universo. Alice, aproveitando então, já que a gente entrou nessa questão da meditação, algumas pessoas me perguntam, né, se a meditação ela só é válida quando você entra nesse estágio, ou se você, por exemplo, quando estiver em alguma ação onde você exercite a atenção plena e você fique só focada naquela ação, como você acabou de falar, né, foca em algum ponto ou algum pensamento, né, para não voar. Se nesse momento a gente também pode considerar que nós estamos meditando, seria o primeiro passo para uma meditação. Sim, existem várias técnicas de meditação. Tem meditação andando, tem meditação que você conta passo, tem meditação que você pode fazer algo, né, um pouquinho mais manual, que você se o seu objeto de contemplação seria a sua ação, né? Existem vários tipos e todos eles são muito válidos. Essa sutileza, esse nome diferente, é uma coisa que está meio que encaixada uma na outra. Então, você vai ter muitos benefícios, mesmo fazendo qualquer tipo de meditação. Tem algumas que são mais recomendadas para algumas pessoas é mais fácil isso, é mais fácil aquilo. Mas, como eu disse, são muitas técnicas com o mesmo objetivo, de você se reunir, né? Então, se ficar sentada, né? Você fica lá com dor nas costas, fica sentindo mal, começa deitada. Faz diferente, vai se conhecendo, vai se percebendo, porque aí vai surgir efeito para você, né? Então, claro que tem algumas meditações específicas que vão ser bem regradinhas e tal, mas existem muitos tipos, muitos e muitos tipos. Eu quis chamar essa atenção, Alice, porque muita gente desiste de praticar a meditação ou o yoga, porque sente que há uma dificuldade. E eu vou falar por mim. Eu, há uns anos atrás, eu tentei fazer a prática de yoga. Eu entrei numa aula de yoga. Mas eu acho que eu peguei uma instrutora que ela... Acabou que eu peguei uma turma que já estava num nível muito alto e não houve, de repente, tempo, né? Talvez eu não tenha dado esse tempo. Eu desisti, porque eu achei de extrema dificuldade, aquilo não estava me acalmando nem fazendo bem para mim. Eu estava me sentindo triste, porque eu ia lá e não conseguia fazer. Enquanto que fazendo com você, nesse período de pandemia, e é tão interessante, né? Porque a gente não se conhece, nós estamos num novo momento de tecnologia, é bom que se diga isso, a gente não se conhece fisicamente, mas se conhece bastante, né? Porque já tem desde março que a gente está praticando. Enquanto que com você não, foi uma descoberta. E eu quero colocar isso muito claro para quem está nos assistindo, porque é uma coisa que faz muito, mas muito bem, é uma prática que faz muito bem para a mente, para o físico, para o espírito, sabe? E não tem nenhum segredo, não tem. É muito pelo contrário, é de uma simplicidade maravilhosa, tá? O que não quer dizer que seja algo simples, mas é de uma simplicidade, é de uma naturalidade. É na simplicidade que a gente se conecta. É quando menos é mais. Vamos continuar, senão não vai conseguir mais. Vambora. Vai lá, manda ver. E agora você quer falar um pouquinho do quê? Então, yoga é ou não uma religião? Não é uma religião. Aqui no Ocidente, a gente tem uma ideia de religião muito, muito específica que vai, né? Muitas pessoas vão achar, não, parece muito com religião, não bate com as minhas crenças e tá. Mas yoga envolve, aliás, pode envolver, né? As práticas de tapetinho podem envolver ou não a espiritualidade. A espiritualidade, sim. Filosofia, a gente vai falar de uma espiritualidade. Mas na filosofia do yoga não existe dogma, não existe nenhuma regra, não existe uma verdade só. Sim. E que através das práticas, cada indivíduo, cada pessoa
vai se conectar com aquilo que acredita. Então, é acessível para quem é religioso, para quem não é religioso, para pessoas ateias, agnósticas. E apesar, né, de ter uma aproximação, então, com o hinduísmo, que é a religião de grande parte da Índia, mas existem muitas outras religiões da Índia, não é só hinduísmo. Para o yoga e para o hinduísmo, existe essa unidade cósmica, né? Que se manifesta de diversas formas. Então, temos aí mais de 300 milhões de deuses e deusas e semideuses. Mas tudo isso é a representação de um universo, uma energia só, não tem um nome, assim, não, são várias manifestações e você vai se conectar com aquilo que serve para você, né? Qual a deidade que você está precisando, que você tem mais proximidade e também o que você precisa, né, para aquele dia, para aquele momento da sua vida. Sim. Então, como eu disse, né, as instrutoras podem trazer mais ou menos sobre a mitologia do hinduísmo nas práticas. Porém, as técnicas, independente da escola, são muito semelhantes, né? As técnicas, os gestos feitos com as mãos, as mudras, as visualizações, que são super importantes e reconhecidos pela ciência ocidental, como você falou, né? A meditação. Isso. Então, cabe a praticante perceber se o método e a instrução corresponde às suas necessidades pessoais. Existem inúmeros métodos e linhas, e como você acabou de falar, né? Se a sua primeira aula não foi das melhores, se não deu aquele clique direto com a instrutora, tenta uma outra instrutora, tenta um outro método, uma outra linha, explora um pouquinho. Vou falar um pouquinho das escolas e dos métodos. Então, existem muitos métodos, né? Desse tronco original, que foram vários ramos indo para várias vertentes que a gente tem hoje em dia, todos eles com o objetivo de alcançar moksha, né? A libertação. Na Índia, esse conhecimento foi sendo repassado oralmente. Teve, então, os tratados, né? O Bhagavad Gita, que é um texto super importante da tradição védica, que vai falar sobre o yoga. E está dentro do grande épico, mais importante para a cultura indiana. E o Yoga Sutra de Patanjali. Então, esse primeiro, o Bhagavad Gita, ele que tem aproximadamente 5 milênios de anos atrás. Foi estimado ali também com ciência, com pesquisa astrológica e tal. Sim. E o Yoga Sutra de Patanjali, que vai ser aproximadamente 200 anos antes de Cristo ou 400 anos depois de Cristo. Tem um... exatamente tem um vácuo aí. Tem um lapso. Mas aí, então, quando chega, né, o yoga aqui no Ocidente, no final do século XIX e século XX, algumas linhas tradicionais do Ashtanga e do Hatha Yoga trazem os métodos e são adaptados, né? Então, inúmeros métodos são desenvolvidos no Ocidente. Tem vários Power Yoga, Vinyasa Flow Yoga, que são técnicas mais de vigor, né? De você suar mesmo, Hot Yoga, tem vários tipos. Então, você vai pesquisar e encontrar a linha que vai caber com você, né? O Hatha Yoga, por exemplo, ele é uma linha forte também, mas muitas vezes as pessoas veem, né, como algo mais levinho, mas não necessariamente, depende muito da prática, né? Você sabe, você faz Hatha Yoga comigo, tem umas práticas que a gente fica ali e vai no dia seguinte. Sim. Alice, deixa eu te aproveitar e te pedir uma coisa, senão eu posso me esquecer. Para as pessoas poderem, porque, por exemplo, eu fui e não gostei, desisti por anos, né? É claro que as pessoas têm condição de ir, procurar um por um, faço o teste e vejo. Depois eu vou pedir para você, já vou deixar aqui para o pessoal, para você passar para a gente
onde a gente pode pesquisar, porque o Google é muito amigo, mas existem outros locais através do Google com seriedade para as pessoas lerem um pouquinho mais de cada prática para poder justamente escolher, né, o que se encaixaria melhor, né? Eu acho isso muito importante, mas eu já digo de antemão, sem querer puxar o saco, mas já puxando que eu amo fazer a nossa, que ela é maravilhosa, equilibra, que como você disse, ela tem a força, mas tem a questão do equilíbrio, da mentalização, da meditação, né? Então, eu disse para você, aí você me manda e eu coloco lá no nosso site, na nossa página. É uma forma de ajudar as pessoas, né? Muito bem. Se A continuar, tem uma abordagem, então, a abordagem que eu recebi da minha mestra, né? A mestra Ceres Moura, ela traz o Hatha e o Kriya Yoga, né? São duas escolas grandes e muito, muito antigas. E com uma abordagem terapêutica. Então, que tem essa questão, né? Que eu acho que você fala, né? Desse. Não sei se é esse. Do respeito, do equilíbrio, sim, da mentalização, né? Da respiração. É de levar um pouquinho dessas mentalizações mesmo para a gente ir se curando emocionalmente, psicologicamente também. Equilibrando. E você diz, você acha que todo mundo pode praticar? Tem alguma contraindicação? Como que isso funciona? Todo mundo pode praticar yoga. É indicado para todas as pessoas de qualquer idade, de qualquer condição física, psicológica. Muitas pessoas começam a praticar por recomendação médica, né? Seja para auxiliar em outros tratamentos, não é só porque você está fazendo yoga que você não vai precisar ir no médico. Ótimo você falar isso. Ótimo, chama atenção. Tem gente que acha que eu resolvi todos os problemas, né? Não, yoga não é esse tipo de terapia dessa forma. Assim, é um tipo de terapia, né? Mas não é um tratamento. Não é um tratamento, inclusive, que se você está com uma ótima condição de saúde, não tem nada que você precise, né? Tipo, melhorar da saúde, é o melhor momento para você começar a praticar yoga. Porque aí você... É aquilo que nós falamos, né? É o que nós falamos, é o tripé, né? É físico, emocional, espiritual, é o conjunto da obra que vai fazer a diferença, não é verdade? Exatamente. Deixa eu só continuar aqui. Então, eu vi que eu estou dando meio uma corrida, né? Porque já vai chegando, já estamos... Falta 13 minutinhos. Eu também estou tentando. É 10 minutinhos, 13 não, 10. Tá. Ai, essa uma hora passa muito rápido, pelo amor de Deus. Sim. Então, por recomendação médica, você pode ter algumas contraindicações do médico, né? Que pode te dar algumas dicas sobre o que você pode ou não fazer, principalmente se você machucou alguma coisa, né? Teve algum acidente. E aí o yoga pode ajudar ao fortalecimento de alguma coisa da coluna, de pulso, E existe yoga para idosos, para gestantes e para crianças. Olha, Atenção, essas especialidades, a pessoa que está dando a aula precisa ter feito um curso a mais de formação voltada exatamente para isso, principalmente para gestante, muito importante que seja uma pessoa super capacitada para você poder fazer yoga com segurança durante a gestação. Pessoas com problemas cardíacos nas articulações ou na coluna, músculo distendido, também vão precisar de cuidados especiais, né? Mas geralmente você pode frequentar qualquer aula de yoga, tentar evitar Ashtanga, a Vinyasa, o Power Yoga por conta da intensidade. Então, às vezes, você aquece tanto o corpo que você acaba machucando sem perceber e depois no dia seguinte você está muito dolorida. Mas grande parte das aulas você pode fazer tendo essa autoobservação, sabendo seus limites e tendo uma instrutora que vai te passar os exercícios certos, né? Principalmente pessoas com hipertensão, um problema cardíaco que não pode fazer alguns tipos de exercício respiratório, ou pessoas que não podem fazer invertida. Então, tudo isso é adaptável. Você vai falar,
vai falar para o professor, ó, eu tenho essas condições aqui de saúde, tal, tal, tal. Geralmente, é melhor ainda se a professora já chega perguntando, né? Que é Já parte do trabalho é um dela exemplo, saber. né? Eu sou um exemplo disso. Eu Sim, eu te tenho hernia perguntei de várias disco, né? vezes, Isso. exatamente. Pode até preencher Uhum. fichinha médica, Isso. e aí a instrutora vai saber o que ela precisa adaptar na aula, o que, que ela vai Uhum. passar de variação. Todos os exercícios, a gente pode fazer alguma outra coisa no lugar que vai ter um efeito parecido ou para com outra intenção, né? Tudo com maior E, claro, tranquilidade. e você sempre também contar o que te motiva a praticar yoga, Uhum. né? E acho que isso é Uhum. muito importante para a gente Sim. para estar em harmonia ali. Sim, a gente percebe que eu, pelo menos, a gente vê um brilho no olhar seu, de quem está fazendo a prática com a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa que é uma pergunta que eu quero fazer, que eu acho que é muito importante. Com essa questão do isolamento, da pandemia, tá? Como é que a gente pode incorporar alguma pequena prática de yoga no nosso cotidiano? Acho que a gente não pode fechar sem dar essa dica para o pessoal, né? Então, você começando a praticar, a primeira coisa que você vai perceber é que você já vai ficar mais calma, porque toda Uhum, vez que você lembrar, nossa, como é que eu tô respirando? Que é uma das chaves do yoga, como é que eu tô respirando? Só o uhum, fato de você levar a sua atenção para a respiração, você já vai ficar mais calma, você vai ter um pouquinho mais de paz durante o seu dia a dia. sim. Outra coisa que acontece quando você começa a praticar, disciplina. Você começa a sentar seu tapetinho, às vezes 2 vezes na semana, às vezes mais, às vezes menos, mas você cria um vínculo com o autocuidado, com o olhar para dentro. E Sim, isso, consequentemente, vai levar em algum tipo de autorrealização. sim. Então, que também é algo muito importante. São coisas que você percebe e são pequenas comemoraçõezinhas. Tipo, caramba, eu não perdi nenhuma aula essa semana. Sim. Eu estava E lá com o corpo e com a mente completamente concentrada. sim, E essas sim. coisas você vai percebendo. E aí você leva isso para o seu cotidiano. Consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Olha que legal, Uhum. por menor que seja. Traz E aí felicidade. sim, exatamente, traz felicidade. Então, se você aprendeu algum exercício respiratório, alguma técnica meditativa, ou até alguma postura durante a Uhum. prática, você pode fazer em qualquer momento, né, do seu dia a dia. Você tem 5 minutinhos que seja. Mesmo que Uhum. você pratique 2 vezes na semana, né? A aula de 1 hora. Mas você tem 5 minutinhos, você pode parar um pouquinho e respirar conscientemente. Sim. Isso é praticar yoga no dia a dia, sabe? É, É você eu faço conseguir isso. Eu faço. É uma delícia. É muito bom. 2 minutinhos que seja, sabe? Sim, sim. Isso te leva à autorrealização também. Te traz mais felicidade de você conseguir sozinha parar um pouquinho. Nossa, deixa eu pensar aqui, deixa eu respirar um pouquinho, deixa eu tentar meditar um pouquinho, né? Acender o incenso, sentir o cheirinho. Alice, E. Oi. Alice, preciso avisar que faltam 5 minutos. É uma coisa incrível. Queria Tá muito bom. falar mais. Alice, deixa eu te dizer quão importante está sendo essa live. Como todas as demais, né? É interessante, né? Nós estamos na 10ª live, no dia 10 de agosto, né? Tão bonito, tão bonito falando sobre esse assunto tão, tão mágico, tão interessante. Mas, assim, eu queria reforçar a questão que você falou: ação intencional, vontade, autoconhecimento. Eu acho que isso é muito importante. E pesquisar aquilo que melhor yoga te encaixa. Qual é a prática melhor para você? Foram dicas, assim, Exatamente. das tantas que você deu, né? E eu queria que você Aham. deixasse, assim, para gente, falasse, desse suas considerações finais, mas fechando e já te agradecendo muito, muito, muito mesmo por ter topado e dizer para você que foi maravilhoso e vamos fazer outras, porque o pessoal vai pedir. Bastante gente elogiando, mandando coraçãozinho, isso que é legal. Eu vou falar então só mais um pouquinho dessas outras pequenas práticas, já que não deu tempo de fazer a respiração que eu queria fazer. Mas a Mas gente tem. encontra suas práticas no seu canal de YouTube, Sim, sim. certo? Eu E tenho lá no várias site práticas tem. gravadas no YouTube. Me procura. E no Instagram também tem. Tem nos Sim. dois, no No IGTV. site está Só tudo lá, clicar seus em mim. endereços.
Tem tudo certinho na bio do meu Instagram, as práticas no Uhum, YouTube completas, alguns uhum, exercícios menores. E eu queria falar um pouquinho também de outras coisas, fechando, né? Coisas que a gente pode adotar de pouquinho em pouquinho no nosso cotidiano. Uma coisa muito importante da filosofia do yoga é a dieta vegetariana e atualmente até, se possível, vegana, recomendada pelas mestras e mestres agora. Não uhum. precisa, nossa, não é isso que eu tô falando, é uma refeição. Tenta não fazer vegana, tenta fazer vegetariana um dia na semana, sabe? São pequenas coisinhas, você vai percebendo Uhum, as diferenças de sabor, de tentar essas coisas, que é uhum, a rinça, a não violência, que eu tanto falo, né? Esse sim, é o principal, o primeiro, na verdade, a primeira conduta do yoga, assim, de yoga. uma forma de respeitar, se respeitar e respeitar o próximo, respeitar a natureza. O ser, Então, né? além disso, Respeitar os seres de uma forma geral. tá sendo sempre verdadeira, honesta, consigo mesma, com as outras Uhum, pessoas, praticando desapego, né, das expectativas, desapego com o passado, desapego com o futuro, realizar uhum, a sua vida. Eu digo isso para mim mesma sempre, sem ficar pensando no resultado, uhum. vivendo o aqui e o agora. Isso aí. A, a limpeza, a purificação do nosso corpo também super essencial, da mente, né? De estar tentando cada vez entrar mais no estado de contentamento, de gratidão, sem euforias, né? Sem ficar indo muito para os extremos da tristeza, sofrimento, para a felicidade, alegria. A gente tá Equilíbrio, mais né? equilibrado, exatamente. Essa Uhum. gratidão mesmo, compreendendo a impermanência do mundo e se esforçando sem forçar. Gostei dessa frase que eu escrevi. Se esforçando sem forçar. Esforçando sem E forçar. praticando o autoestudo, a autoobservação e reconhecendo o ser divino que habita dentro de você e dentro de todas as manifestações da natureza. Oh, É que isso, lindo! gente. Muito obrigada. Isso Eu que aí, que recado agradeço. maravilhoso. Alice, muito obrigada, gratidão. Namastê, namastê. Obrigada mesmo, viu? Até uma próxima vez. Fica com Deus. Um Foi beijo. maravilhoso. Nós vamos marcar outra, porque tem muita coisa linda para falar sobre o yoga, sobre tudo isso que você falou tão lindo para gente. Muito obrigada. Gratidão. Fica com Deus. Semana, gente, obrigada pela participação. Tchau, Alice. Fica com Deus. Obrigada, viu? Foi muito lindo. Parabéns. Gente, obrigada. Coraçãozinho para vocês também. Namastê. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido. Uma boa semana para todos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Vai ficar no nosso IGT, tá? 24 horas no Instagram e depois no IGTV. Tchau, tchau. Um beijinho.